Bom dia, oitavo ano, tudo bem, meninos? Pois então, gente, como eu havia prometido para vocês, eu vou fazer uma retomada, né, das leis de Kepler. E aí eu gostaria muito, meninos, que vocês pegassem para mim o LA2, vai acompanhando aí junto comigo agora, por favor, o LA2. Eu vou fazer com vocês a página 7, 8 e 9, que é uma fixação do conteúdo de vocês. Então eu quero muito que vocês pegam aí e vai acompanhando comigo. Gente, com o decorrer dos exercícios, eu vou estar falando com vocês aí, né? Relembrando a primeira lei, que é a lei das órbitas. Vou relembrar com vocês a segunda lei, né? Conforme for aparecendo aí nos exercícios, que é a lei das áreas. E a terceira lei, gente, que é a lei do quê? A lei dos períodos, tá certo? E aí, como eu havia prometido para vocês aí, turminha, então, essa da terceira lei aqui, que é a das contas, que tá todo mundo desesperado, ai professor, e essas contas e tal. Então, vocês não precisam preocupar com ela. Vocês vão ter que saber para mim, para as nossas provas, simulados, o que for aparecendo aí de prova, somente a definição disso daqui. Sabendo essa definição para mim já tá ótimo, da terceira lei, que depois eu vou estar fixando com vocês. Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que ontem não, né? Na nossa aula aí passada de transmissão ao vivo, vocês falaram, alguém fez uma pergunta para mim falando assim, professora, como que a gente faz para poder se fixar na Lua? Aí eu peguei e falei, não, de equipamento e tal. Gente, precisa ter os equipamentos, só que eu queria relembrar com vocês que lá na Lua a gente possui gravidade, a gravidade lá é pequenininha. Vocês podem ver vídeos ou filmes que fala quando o homem pisou na Lua ali tudo direitinho, o andamento dele, né, gente, era aquela coisa assim, ó, bem devagar. Então, ele conseguia ficar lá na Lua, pisando na Lua, né, tanto é que teve até carrinho que andou na Lua também, só que, obviamente, com o quê? Uma certa dificuldade, andava em câmera lenta, certo? Por quê? Por qual motivo? Porque lá possui gravidade, mas uma gravidade muito pequena. Então, os movimentos lá são friamente calculados, né, gente, podemos dizer assim. Então ele é bem devagar. Então era isso que eu queria fixar com vocês. E obviamente eles vão estar com equipamentos, tudo certo por questão de oxigênio, mas que ele consegue fixar, ele vai fixar. Por quê? Porque lá possui uma gravidade. Não uma gravidade igual nós temos aqui na Terra, mas uma gravidade menor, porém tem, né? Possui essa gravidade de aproximadamente 1,6, mais ou menos. Vocês não são obrigados a decorar, eu só estou comentando com vocês. Então, tá? Só para poder dar uma fixada maior aí, tudo direitinho. Porque a nossa aula aquele dia estava praticamente acabando, então eu queria deixar essa resposta em aberto. Tudo bem? Meninos, então eu vou começar com vocês vão pegar para mim o LA de vocês e eu vou começar na página 9, porque são questões maiores, então eu já montei aqui no quadro com vocês, então vocês deixam aí para mim, né, aberto, e a gente vai comentando isso aqui. Gente, o que acontece? No exercício 12, aí no enunciado, ele fala que tem alguns 4 satélites, né, que ele citou os nomes aqui, de 4 satélites, e ele pede para a gente observar nesse desenho e retirar o período de translação e o raio, para que a gente na letra B jogue na fórmula, coisa que vocês não vão preocupar. O que vocês precisam preocupar para mim? Por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês. Professora, vai cair na prova? Não precisa preocupar. Vocês vão preocupar mais com essas contas aqui quando vocês estiverem lá no ensino médio, tá? Então, de primeiro momento, o que vocês têm que saber? Saber definir a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler. E a terceira, como eu já havia falado, nada mais é do que descrever essa formulazinha aqui para mim, que é a razão do quadrado do período de translação sobre o cubo do raio. Então, vocês sabendo isso aqui pra mim, que é igual a uma constante, sabendo pra mim já tá ótimo. Aí, o que acontece? Para ficar um valor universal e para todo mundo, por isso que eu não tinha pedido vocês para poder fazer, vocês vão anotar aqui, ó, juntinho comigo. Então, cada satélite desse, eu já observei aqui, já coloquei aqui para vocês, porque, gente, senão uma pessoa ia fazer, ia colocar um valor, outro ia colocar outro valor e tal. Então, o que acontece? Por esse grande motivo aqui, eu já coloquei aqui um valor universal. Então, todo mundo anota, a gente está fazendo uma correção coletiva, todo mundo coloca aí, por favor. Então, esse primeiro satélite, gente, vocês vão colocar que o período de translação dele é 11, do outro é 12, anota aí para
direitinho. E o raio, eu também coloquei os valores aqui para vocês. Valores grandes, né, gente? Bem grandes. Na letra B, ele já fala para a gente poder calcular, né? Jogar na fórmula. Eu vou estar cobrando isso de vocês? Falei que não. Então pode ficar despreocupado que em prova, simulado, eu não vou estar cobrando isso aqui de vocês. Mas aí, como teve um exercício, a gente vai fazer, né? Vamos montar aqui direitinho. Então, o que acontece, gente? Na verdade, a gente teria que pegar esses valores, elevar ao quadrado. Pensa, pegar esse valor aqui, elevar ele ao cubo, depois dividir, né? Então, daria um número bem grande, uma matemática bem grandona aí. Para dar uma enxugada mesmo, eu já montei a formulazinha e a gente sabe que é uma constante. Se eu estou falando desses 4 satélites, igual aquela vez a gente estava falando sobre os planetas, e todos têm uma constante no exercício que eu fiz com vocês, esse aqui também da mesma maneira. Então, todos esses satélites, eles vão com base na terceira lei, a gente jogando ali, fazendo as contas, tudo certinho, daria o mesmo valor em todos os satélites. Tá certo? Então eu quero que vocês peguem, tira print, para o vídeo aí um minutinho e faça essas anotações aí pra mim, tá certo? Do exercício 12 da página 9. Vai cair em prova? Já falei que eu não vou estar cobrando essas contas. O que eu vou estar pedindo em provas é vocês saberem essa teoria aqui pra mim, já tá de extremo tamanho, já tá ótimo, tá? Já tá ótimo. Então, beleza. Agora, gente, no exercício 13, ele fala o seguinte no exercício 13. Ele deu um texto, né? Vou fazer a leitura desse texto aqui com vocês. E aí, gente, a resposta ela é um pouquinho grande também, então eu já montei aqui com vocês. Vamos saber o que fala. Leia o texto a seguir para resolver a questão proposta. O objetivo da prova de lançamento de disco é lançar um disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. O lançamento é feito de dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro no chão, circundando por um anteparo de concreto de 2 centímetros de altura a zona de lançamento. O atleta deve segurar o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento, girar sobre si mesmo rapidamente e lançar o disco ao ar estendendo o braço. O disco precisa aterrissar dentro de uma área marcada. O atleta não pode deixar o círculo antes do disco cair. Além disso, deve sempre sair pela metade traseira do círculo. Então, isso aqui são as normas de como que faz, né? Esse jogo aí. Aí ele fala assim, ó. Faça uma analogia, ou seja, uma comparação, né, analisando esse processo que eles falaram aí, entre o movimento do atleta durante o lançamento do disco e a órbita de um planeta em relação ao Sol. Então a resposta aqui é grande, eu já fiz aqui com vocês. O que significa, gente? Depois vocês param o vídeo aí direitinho e montar a resposta, tá? Ele fala o seguinte: quando o atleta gira em torno do seu próprio corpo para gerar velocidade e lançar o disco, né? Porque ele começa a girar aí, para lançar o disco o mais longe possível, o disco está preso entre os dedos do atleta e o seu antebraço, né? Então, para ele poder lançar. Há uma força que impede o disco de sair da trajetória estabelecida pelo atleta. Os planetas também ficam impedidos de sair de sua trajetória, ou seja, né, da órbita, em virtude da força de atração entre os astros. Então tem essa atração aí que vai provocar, né, que vai deixar estar nesse movimento ali das órbitas. Aí ele fala assim, ó, gente, que é a força da gravidade. Se essa força não existisse, os astros seguiriam em movimento fora de uma trajetória, ele ia embora, igual a gente fez com o disco, né? Igual acontece com o disco, né, gente? Ele tá ali naquele movimento, quando lança, né, o atleta, ele solta, o que vai acontecer? O disco vai embora. Então, se não tivesse, ia acontecer a mesma coisa, né, gente? Se não tivesse essa força da gravidade, essa atração que tem. Então, ela é muito importante, caso contrário, os astros iriam embora, né? Igual o exemplo que ele citou aí desse disco, ok?
Então agora eu vou voltar com vocês, meninos. Então a página 12, página 9, exercício 12 e 13 estão corrigidos aqui. Depois vocês param o vídeo, observem direitinho para vocês colocarem as respostas, tá? Agora eu vou voltar com vocês, gente, na página 7, né? No exercício 7 também, página 7, exercício 7. Eu vou apagar, depois vocês voltam o vídeo, qualquer coisa que precisar, tá? Pra gente seguir aí a correção. Então, basicamente aí, esses dois exercícios que a gente fez, o exercício 12 foi falando da terceira lei, né, que eu falei para vocês precisam saber para mim só a formulazinha, definir aquela fórmula. E esse daqui, gente, já tá falando mais sobre a questão da gravitação, né, da lei da gravitação, que é aquela força de atração que acontece. Então, esses dois exercícios foi baseado nisso. Então, o exercício agora, vamos lá para a página 7. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, nós vamos para a página 7, exercício 7. Ele fala assim, ó, Kepler introduziu inúmeros conceitos em relação ao movimento dos astros, utilizando o trabalho do Tycho Brahe, né, seu mentor. Com base de seus estudos sobre esses conceitos, coloque verdadeiro ou falso. Então vamos analisar aí a letra A. Os planetas descrevem uma órbita circular e o Sol é o centro dessa órbita. Gente, circular, falso, né? Então, letra A, falso. Por que tá falso? Porque não é circular, né, gente? Pode corrigir para mim, é uma órbita elíptica. Então, tá errado por causa disso. Letra B. Vamos aqui na letra B. O segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Perfeito! Isso aqui é baseado na segunda lei. Verdadeiríssima definição da segunda lei. C. A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual a todos os planetas. Verdadeiro. Qual que é a lei que ele definiu aqui agora? Gente, ele definiu pra gente a terceira lei. Perfeito. Letra D. O mesmo comprimento de segmento de curva é transladado em tempos iguais, qualquer que seja a sua posição na órbita. Gente, o que vocês acham? Ó, o mesmo comprimento de segmento de curva é transladado em tempos iguais, qualquer que seja a posição na órbita. Verdadeiro ou falso? Hein? Falso, né, gente? Porque pode ser diferente. Falso. Tá certo, gente? Porque tem segmentos que podem ser diferentes, tá, gente? Grave isso aí. Ó, mesmo comprimento, tá vendo? De segmento de curva. Em tempos iguais, qualquer que seja a sua posição na órbita. Não, né, gente? Não vai ser. Não vai ser. Letra E. O Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro. Doeu, hein? Letra E, falso. Falso. Vamos agora para o exercício 8. Então, vamos lá para o exercício 8. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua? Verdadeiro. Então, número 1, verdadeiro. 2. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais quaisquer? Sim. Verdadeiro. 4. O período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol. Gente, é inversamente ou diretamente? É falso. A 4 tá falsa. Porque aqui, gente, ele desmente a terceira lei, né? É como se ele desmentisse a terceira lei de Kepler. Tá errado, tá?
Aí agora vamos para o 8. O segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais, ó, a segunda lei, em tempos iguais, durante a revolução do planeta em torno do Sol? Verdadeiríssimo. Segunda lei de Kepler. 16. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse, corresponde à órbita de cada planeta. Verdadeiro demais, a primeira lei, né, gente? Verdadeiro. Então agora, quando aparece exercício desse jeito, a gente tem que fazer a somatória. Então a gente tem que fazer a somatória do 1, do 2, do 8 e do 16, que vai dar uma somatória de quanto, gente? 27. Então essa aqui seria a nossa resposta, tá certo? 9. Sobre as 3 leis de Kepler, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol como um dos focos. Verdadeiríssimo, né, gente? Ou seja, isso aqui baseia na primeira lei. 2. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Segunda lei de Kepler, perfeito. E 3, o quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo, o cubo da distância média de cada planeta. Gente, aí ó, definiu a terceira lei. Então a primeira, o número 1 definiu a primeira, essa definiu a segunda e a terceira definiu a terceira lei. Então, verdadeira aí estão todas, então vai ser a letra E. Todas estão verdadeiras. Gente, esse exercício 9 aqui foi top, viu? Seriam bem parecidos assim, né, com prova, essas coisas, muito mesmo. Vamos lá para o exercício 10 agora. Ó, exercício 10. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um dos seus focos, como ilustrado na figura. As regiões limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas iguais. Gente, acabou. Já falou isso? Então acabou. Se tem áreas iguais, o que a gente pode definir? Que os tempos também serão iguais. Única coisa que muda vai ser o quê? A velocidade, porque vai ter um que vai ter a velocidade, aí no caso, esse primeiro aí, né, que ele colocou é o seguinte, a velocidade de OP, né, gente, ela é maior do que a velocidade de MN. Então a alternativa certa aí vai ficar a letra B de bola, definindo pra gente a segunda lei, gente. Isso aqui, ó, esse exercício 9 e 10, topíssimo. Seria um assim, professora, seria um parecido com a prova? Seria. O 9 e o 10, perfeito. Então aqui, ó, esse aqui definiu todas as leis e esse aqui é baseado no... Então vamos fazer a correção agora, né, do exercício 11. O exercício 11 fala o seguinte, da página 8 do LA de vocês. Fala assim, ó, gente, leia atentamente o texto a seguir. Vamos ver o que fala o texto então. Ele fala assim, ó, no final de agosto de 2017, os movimentos que negam o formato em globo da Terra ficaram em evidência nos Estados Unidos, por apontarem supostas falhas nas explicações sobre o eclipse solar total que percorreu 113 quilômetros de costa a costa no país. Apesar de discordâncias internas nesses grupos em geral, os terraplanistas acreditam que a Terra é coberta pelo firmamento em formato de dorno. Sol e Lua fariam seus percursos dentro desse espaço e seriam corpos muito menores do que acreditam os globalistas. Já a Antártida ocuparia as bordas do disco da Terra. Vamos ver o que fala aí então. Há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Essa afirmação, e com base na figura da Terra plana, responda as questões a seguir. Então ali tem a imagem, né, da Terra plana aí, então vamos ver o que está pedindo aí pra gente na letra A. A partir do século XV, no início das grandes navegações,
muitas rotas marítimas foram traçadas para encurtar os deslocamentos entre continentes. Como as navegações podem ajudar a entender o formato global do planeta Terra. Então aqui está a resposta, gente, está falando o seguinte: por exemplo, alternar a viagem no mesmo ponto de partida após cruzar o planeta de leste a oeste, né, nessas navegações aí, é uma prova de que a Terra não é plana, né, gente? Por ele conseguir ir, né, e dar essa volta completa de leste a oeste, então acaba comprovando que ela não é plana, certo? Aí na letra B fala assim, ó: se a Terra tem formato de globo, como as pessoas mais ao sul não caem em direção ao espaço? Por que elas não vão cair, né? Já que seria questão aí do globo, essa elíptica aí, né? Aí ele fala assim, ó: por causa da gravidade. Então a justificativa das pessoas que estão mais ao sul não caírem, então, é por causa da gravidade. Uma força de atração entre os corpos decorrente às suas massas. Então vai ter essa atração aí que eu já expliquei para vocês. Essa atração vai, e essa gravidade aí também vai ter essa determinada atração devido às massas, e aí consequentemente as pessoas não caem. Tá, então, gente, a nossa correção do LA2, né, da página 7 até a página 9, relembrando com vocês que o conteúdo, os exercícios do 7 até o 10 são perfeitos. Se vocês quiserem depois fixar, voltar o vídeo, ver a explicação aí novamente, seriam uns ótimos aí que poderia estar caindo em prova, em simulado de vocês. Não esses de conta que vocês têm que preocupar e tudo certo, tá? Meninos, fiquem com Deus então, muito obrigada pela atenção de vocês aí. Qualquer dúvida vai anotando e a gente vai esclarecendo as dúvidas aí, tá bom? Espero ter atendido o pedido de vocês aí para voltar essas leis, né? Essas leis de Kepler aí, que realmente é um pouquinho mais complexo, tá? Muito obrigada, fica com Deus então.